Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o método recepcional. Meu nome é Débora e as outras pessoas que compõem esse grupo são Anne, Carla, Eduarda e Maísa. Vamos começar pela fundamentação teórica. O ponto de vista do leitor no método recepcional é muito valorizada. Eles reconhecem a importância do leitor em uma obra. O trabalho artístico do criador, essa obra, ela se transforma em um objeto estético do leitor, que através da leitura vai analisar e vai complementar. Essa ação do leitor, ela é a concretização do texto. E essa concretização ela está em uma mudança constante, já que o momento em que o texto foi escrito e publicado, muitas vezes não condiz com o momento em que o leitor está em contato com essa obra, e também com o sistema de valores vigente nessa época e nesse momento em que o leitor está realizando essa leitura. Além de outros fatores que também contribuem para a concretização do texto. Em uma conversa face a face com outra pessoa, em um diálogo face a face, nós temos um quadro de referências que nos ajuda a preencher todos os espaços em branco, a sanar todas as nossas dúvidas. Se nós tivermos uma dúvida, basta perguntar a essa outra pessoa, que vai nos responder sanando essa dúvida e preenchendo esse espaço em branco. O mesmo não ocorre com o texto. Não é possível haver essa pergunta e resposta. Os espaços em branco presentes no texto, eles devem ser preenchidos pelo leitor. O autor deixa pistas, mas também deixa espaços em branco a serem preenchidos. E é dessa forma que ocorre a concretização do texto. O autor e o leitor possuem horizontes de expectativas. Esses horizontes são fatores que contribuem para a concretização de um texto e contribuem para uma obra. Esses fatores são a posição social, o intelectual e a visão de mundo, os fatores ideológicos, a linguística, que é decorrente da educação e do espaço social em que o leitor transita, e o literário, que é decorrente das leituras realizadas anteriormente por esse leitor, e a ordem afetiva. Então, todos esses fatores, eles contribuem para a concretização do texto. A expectativa do autor, ela está presente na obra, e o leitor vai, através do horizonte de expectativas dele, ele vai complementar essa obra. Quando nós temos uma alteração ou uma expansão nesse horizonte, nós temos a valorização da obra. Então, quando essa obra altera de alguma forma esses fatores, esse horizonte de expectativas mesmo, nós temos essa valorização da obra. Nós temos dois tipos de obra, a obra emancipatória e a obra conformadora. A obra emancipatória é justamente essa que eu falei para vocês, que ela causa uma alteração, uma expansão desse horizonte. Então, é uma obra que traz mais reflexão, é uma obra que nós podemos dizer que ela é uma leitura mais difícil, já por isso mesmo. Muitas vezes ela não condiz com o horizonte do leitor em muitos fatores. O contrário da obra conformadora, que é uma obra que já é feita para não ir contra esses horizontes, que ela já é produzida realmente para resultar em uma leitura cômoda, uma leitura confortável, não exigindo muito do leitor. Apesar dessa leitura conformadora ser muito aceita e obter muitos leitores na época em que ela é publicada, a obra emancipatória ela ainda perdura, ela dura por mais tempo, ela é prolongada. A atitude receptiva, ela se inicia no momento em que nós temos uma aproximação do leitor e o texto, e ela se completa no momento em que o leitor finaliza essa obra e ele decide se ele vai incluir ou não o que ele compreendeu nesse horizonte de expectativas dele. Então, se isso vai resultar em uma alteração. Um leitor que está acostumado com a obra conformadora, ele vai com certeza encontrar um momento difícil quando ele for ler uma obra emancipatória, já justamente porque ela exige mais do leitor. Mas a partir do momento em que ele está em contato com esse tipo de obra, que ele vê essa alteração no horizonte dele, ele faz uma reformulação das exigências. Então, ele busca mais essa alteração e ele busca mais uma obra que tenha um propósito
e que tenha algo a acrescentar. Oi, pessoal! Então, agora eu vou dar continuidade ao trabalho e vou falar um pouquinho sobre os objetivos e critérios de avaliação do método recepcional. Método esse que vai ser aplicado através da transferência dos pressupostos teóricos à prática escolar da leitura. Todos nós sabemos que o leitor é considerado um elemento fundamental do processo de leitura. Então, o método recepcional, ele visa a atitude participativa do aluno em contato com os diferentes textos. Partindo do interesse literário de um grupo, interesse esse determinado por suas vivências anteriores, o professor provoca situações que propiciem questionamento desses interesses. Essa atitude implicaria um distanciamento do estudante, uma vez que ele revisaria criticamente o seu próprio comportamento, redundando na ruptura do horizonte de expectativas e seu consequente alargamento. Após isso, o próximo passo é a oferta por parte do professor de diferentes leituras, que, por serem diferentes das já realizadas por eles, os problematizariam e os fariam refletir. O sucesso do método recepcional é garantido quando seus objetivos são alcançados em relação aos alunos. Então, para você saber se o método foi eficaz, ao final dele, os alunos devem estar aptos a efetuar leituras compreensivas e críticas, serem receptivos a novos textos e a leituras de outrem, questionar as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural e transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os do professor, da escola, da comunidade familiar e social. O método recepcional, ele busca comparar aquilo que é familiar com aquilo que é novo, o próximo e o distante no tempo e espaço. Então, são sempre priorizados textos que já são conhecidos e cortejados pelos alunos, e através desses textos, os alunos passam a ter contato com novos textos, com novos tipos de textos, tais como documentos de outras épocas, regiões e classes sociais com diferentes estilos e temáticas. O trabalho com esses textos vai se apoiar em debates orais e escritos, que podem ser feitos individualmente, com o professor, com a comunidade e com os colegas de classe. Os critérios de avaliação são determinados pelo professor, apoiado nos princípios que regem o método recepcional. No desenvolver desse trabalho, o aluno deve ter a capacidade de comparar e diferenciar todas as atividades, questionando sua própria atuação e a de seu grupo. A resposta final desse método deve ser uma leitura mais exigente do que a inicial em termos estéticos e ideológicos. Por fim, o método é, portanto, eminentemente social ao pensar o sujeito em constante interação com os demais, através do debate e ao atentar para a atuação do aluno como sujeito da história. Oi! Então, eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre as etapas do desenvolvimento do método recepcional. E nesse método é apresentado vários tipos de texto. No nosso material teórico vai ser falado que esse processo de recepção ele começa muito antes do contato do leitor com um texto, já que o leitor ele tem esse horizonte, tem essa bagagem de vivências que o limita, mas que também se transforma constantemente. Então, eu vou mostrar nos slides para vocês as 5 etapas do desenvolvimento do método recepcional. Bom, para essa transformação do horizonte do aluno, os seguintes conceitos básicos precisam ser operalizados. São eles: a receptividade, que é a disponibilidade e aceitação do novo; a concretização, que é a atualização das potencialidades do texto; a ruptura, que é a ação de ruptura do horizonte do aluno diante de novas propostas apresentadas; o questionamento, que é a revisão de usos, interesses e comportamentos; a assimilação, que é a adoção de novos sentidos integrados às vivências do indivíduo. E agora eu vou apresentar as 5 etapas para o desenvolvimento do método recepcional. A primeira etapa é a determinação dos horizontes de expectativa, e o principal objetivo dessa etapa é conhecer o horizonte do aluno. O que seria esse horizonte?
Esse horizonte ele contém os valores apresentados pelos alunos, que é as crenças, os modismos, interesses específicos na área da leitura. E a principal técnica para efetuar, as principais técnicas para efetuar essa etapa é através de observações do comportamento do aluno, também de reações espontâneas às leituras realizadas, através também da expressão dos alunos em debates, discussões, questionários. E após conhecer os valores e as familiaridades dos alunos em relação à literatura, a etapa seguinte consiste no atendimento do horizonte de expectativas, que nada mais é que proporcionar aos alunos experiências com os textos literários que eles mais se identificam. As técnicas utilizadas para realizar essa etapa parte do professor observar os elementos temáticos ou estruturais que chama a atenção dos alunos. Por exemplo, se os alunos eles gostam de espetáculos de humor na televisão, o livro que pode ser sugerido é aquele que conta histórias humorísticas ou também que apresenta algum recurso que provoca o riso. Próxima etapa é a ruptura do horizonte de expectativas, que é a introdução de textos e atividades de leitura que abalem as certezas e costumes dos alunos, seja em termos de literatura ou de vivência cultural. Essa introdução ela deve ser feita com textos que se assemelhem aos anteriores, seja no tema, na estrutura ou na linguagem. Por exemplo, se na etapa anterior eu comentei sobre o humor, que foi escolhido através, por exemplo, de tirinha, neste momento, o novo texto ele terá o elemento humorístico sim, mas não sobre a forma de tirinha, e sim, por exemplo, de crônica e sobre outro tema. O importante mesmo nessa etapa é que os textos apresentem maiores exigências aos alunos, seja por contexto ou por técnicas compositivas mais complexas. A próxima etapa é do questionamento do horizonte de expectativas. Nessa etapa, os alunos exercem sua análise decidindo quais textos exigiram um nível mais alto de reflexão e também quais lhe trouxeram um grau maior de satisfação. Depois dessa análise comparativa das leituras, os alunos vão debater entre si sobre os textos, fazendo apontamentos, detectando os desafios que foram enfrentados. E também é nessa etapa que os alunos vão verificar quais conhecimentos escolares ou vivências pessoais que proporcionaram a eles facilidade de entendimento do texto ou deu abertura para refletir sobre os problemas encontrados no texto. A técnica utilizada nessa etapa é qualquer forma de discussão, seja em pequeno ou seja em grande grupo, e também em registros de fichários, diário pessoal, também o coletivo, o diário coletivo. E, por fim, a ampliação do horizonte de expectativas. Nessa fase, que é a fase final, os alunos tomam consciência das alterações conquistadas através dessa experiência com a literatura. Depois da reflexão em relação às leituras, o aluno ele toma consciência dessas alterações que ele obteve através das experiências com a leitura. E deve-se ressaltar que essa tomada de consciência acontece por iniciativa do próprio aluno, sem intervenção direta do professor. O papel do professor nessa etapa é apenas de provocar os seus alunos e criar condições para que eles avaliem o que foi alcançado e o que resta para fazer ainda. Então, por si só, os alunos eles procuram novos textos, reiniciando assim todo o processo desse método recepcional novamente, que acaba permitindo a eles ter uma postura mais consciente em relação à literatura e também à vida. E faz deles um agente de aprendizagem com um constante enriquecimento, tanto cultural quanto social. Agora a gente vai prosseguir na apresentação falando sobre os exemplos de unidades de ensino. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o currículo por áreas. O tema dessa unidade vai ser Histórias Policiais e Literatura Social, e tem por objetivo proporcionar às crianças o contato com textos que falem de problemas sociais relacionados à marginalidade no Brasil. O primeiro procedimento é a determinação do horizonte de expectativas.
no qual o professor vai levar para a sala uma grande variedade de jornais para que os alunos se sintam livres para escolher algum e fazer a leitura. O professor vai observar esse momento e ver as reações que os alunos têm. Após a leitura, um debate informal é realizado e, através dele, é extraído os temas que mais interessaram aos alunos. E o tema que mais interessou e teve opiniões diferentes será escolhido. Em seguida, há o atendimento do horizonte de expectativas. Se os alunos gostaram mais de noticiários policiais, por exemplo, o professor sugere uma leitura extra-classe do livro O Gênio do Crime. E ao apresentar o livro, o professor vai fazer comentários para despertar a curiosidade dos alunos. Em uma data combinada com antecedência, é marcada uma atividade de interrogatório que vai funcionar da seguinte forma. A turma será dividida em 2 grupos. O grupo 1 vai ler a história e preparar questões para que o outro grupo responda. O grupo 2 também vai ler a história e pensar em possíveis questões e respostas que possam ser feitas pelo grupo 1. É muito importante que os alunos decidam como o interrogatório vai ser, para que se sintam ativos e se divirtam com o trabalho. O próximo passo é a ruptura do horizonte de expectativas. A atividade anterior, referente ao interrogatório, vai levantar muitos elementos que atraíram os alunos. A partir disso, o professor conduz os alunos para uma leitura mais exigente do livro Lando das Ruas. Os temas dos 2 livros são semelhantes, e a partir disso, outra atividade é marcada previamente. O professor vai orientar os alunos, que se dividem em 4 grupos. Cada grupo vai ficar responsável em contar, em forma de texto, uma cena das personagens principais do livro. Essa atividade servirá de roteiro para a atividade seguinte, em que os alunos irão fazer uma história em quadrinhos. Após todos terem escrito seus textos, eles são lidos em voz alta e o restante da turma vê se é fiel ao livro original. Após isso, a história em quadrinhos vai ser feita, mas serão trocadas entre os grupos e cada grupo quadrinizará a história de outro grupo. Ao final da atividade dos quadrinhos, eles serão colados na parede da sala e a turma comenta suas opiniões a respeito do livro. Em seguida, o questionamento do horizonte de expectativas vai ser aplicado. O professor vai relembrar a primeira atividade sobre o noticiário policial e indagar os alunos se eles gostariam de aprender a fazer reportagens como aquelas, mas com os personagens dos 2 livros que foram lidos. Os alunos elaboram um roteiro, que podem ter questões diversas a respeito das personagens, se dividem em 2 grandes grupos e entrevistam a personagem principal do livro. Após isso, realizam a reportagem. As 2 reportagens serão distribuídas para toda a classe, que farão comentários coletivos a respeito dela. E, por fim, tem-se a ampliação do horizonte de expectativas. Como a discussão anterior a respeito dos personagens levantou constatações de suas diferenças comportamentais e seus problemas e como eles estão ligados à sua posição social, o professor prepara 2 cartazes com 2 questões. Eles serão fixados na parede para que os alunos leiam. O professor incentiva os alunos a relacionar essas questões com todo o conteúdo que já foi trabalhado nas aulas. Essa discussão levará à leitura de outros livros, que têm um prazo para serem lidos. No dia marcado, os alunos defendem as dimensões sociais do livro que leram e, a partir disso, os alunos decidem o que será estudado dali para frente. Nessas etapas, né, a gente vai dar alguns exemplos de unidades de ensino. E uma delas é o currículo por atividades. Bom, no currículo por atividades, a primeira etapa é a determinação do horizonte de expectativas. Então, a gente tem lá, né, na primeira etapa, a observação. Essa observação é quando o professor ele vai observar, né, os seus alunos, a sala de aula e tal, e ele vai observar quais são os interesses dos seus alunos, o que eles gostam mais, quais são as histórias, né,
que eles gostam mais de ler, o que eles recomendam para os amigos deles, né? Os comentários e tal. Então, os interesses dos alunos dele. E aí, a partir dessa observação, ele vai definir o conteúdo que vai ser trabalhado ali durante o decorrer das aulas seguintes. Na etapa 2, é o atendimento do horizonte de expectativas. O que é isso? Nessa etapa, o professor ele vai fazer uma exposição dos livros, né? Ele vai expor esses livros para os alunos, de acordo com o que ele observou na aula anterior, né? Então, vamos usar de exemplo os contos de fadas, né? Então, o professor observou os alunos dele e aí ele viu, né, que o que os alunos mais gostavam eram os contos de fadas, os livros de contos de fadas. Então, ele vai fazer uma seleção desses livros de contos de fadas e vai expor para os alunos. E aí, eles vão escolher qual é o livro que mais chamou a atenção e qual eles mais gostaram. Depois dessa escolha feita, o professor vai fazer uma leitura do livro. Ele pode ser uma leitura individual, né? Uma leitura pode ser feita individualmente ou em grupo. E aí o professor, né, ele vai fazer com que essa leitura seja mais expressiva, né, para que os alunos entrem mais na história, seja mais divertido. E aí, depois da leitura feita, o professor vai propor a dramatização desse livro. Ou seja, eles vão fazer um teatro ali, né, sobre a história do livro. E aí, os alunos, eles podem participar atuando ou eles apenas podem observar e ajudar na organização dessa peça, observar e tal, e ajudar os outros colegas. E aí, eles vão utilizar uma aula, né, para poder decorar as falas, para demarcar o espaço, né, onde vai ser tal coisa, e ajudar o colega também, na hora de decorar falas e tudo mais. E aí, numa aula seguinte, eles vão ensinar esse teatro, né, dividindo o espaço da sala ali entre a plateia e o palco. E aí, eles vão ensinar esse livro, né, essa história do livro. Na etapa 3, é a ruptura do horizonte de expectativas. Então, o que acontece nessa etapa? Depois da peça, né, apresentada e tudo mais, na aula seguinte, o professor ele vai propor um debate sobre a peça que os alunos fizeram. E aí, nesse debate, os alunos vão expor a opinião deles, os sentimentos, né, como eles se sentiram sobre o livro. E a partir daí, o professor vai recomendar um outro livro, né, para eles, um outro livro que vai ser trabalhado em sala de aula. E aí, depois de recomendar esse próximo livro, o professor vai propor que os alunos criem uma sala ambiente. O que é isso? Eles vão decorar a sala de acordo com o livro que eles leram. Então, eles vão buscar decorar a sala de uma forma que eles recontem a história do livro através da perspectiva deles, né? Então, eles vão listar os cenários, listar os personagens, as características físicas dos personagens e tudo mais. E aí, eles vão criar, né, todo um ambiente diferente ali para a sala de aula, de acordo com o que eles leram e tudo mais, a perspectiva deles. E aí, na etapa 4, a gente tem o questionamento do horizonte de expectativas. Então, o que é isso? Aí, o professor ele vai propor uma nova atividade. Essa nova atividade, ela se chama jogo do igual, né, ou jogo do diferente. E aí, o que vai ser esse jogo? Os alunos eles vão ser divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, ele vai focar na primeira história que eles trabalharam antes, que eles fizeram uma peça e tudo mais. E aí, o segundo grupo, no outro livro que eles leram a partir da recomendação do professor, da etapa anterior, né, da etapa 3. E aí, cada grupo vai ficar responsável por uma história. E aí, o que eles vão fazer? Cada grupo vai elencar os elementos que mais se destacam, né, para eles, tanto de cenário quanto do personagem, e eles vão criar, eles vão destacar esses elementos, né, para depois eles fazerem um debate, né, entre eles, um debate coletivo ali
na sala. E, bom, depois que eles elencam esses elementos, eles vão usar, né, uma moldura de espelho. E aí, a ideia dessa moldura de espelho é que fique um aluno de um lado, o outro do outro lado, e eles vão meio que comparar ali os personagens, os cenários, como se dando a ideia de que um é o reflexo do outro, mesmo tendo as suas diferenças. E aí depois eles vão debater juntos sobre essa atividade que eles fizeram. Na etapa 5, é a ampliação do horizonte de expectativas. Então, nessa etapa, o professor já vai, numa aula seguinte, né, ele vai propor uma atividade com o espelho. Com um espelho, os alunos vão trazer, cada um vai trazer um espelho, né, e aí eles vão olhar, né, o professor vai pedir para que eles olhem para o espelho e eles vão responder a pergunta: como eu sou por fora e por dentro? E aí eles podem, né, guardar as respostas para eles, ou eles podem manifestar essas respostas da forma que eles acharem melhor, tanto desenhando, escrevendo, falando, da forma que eles preferirem. E aí depois o professor vai pedir que eles guardem esses espelhos e ele diz, né, que aquele objeto não é a única coisa que pode refletir quem eles são. E vai pedir, né, para os alunos falarem quais outros objetos, né, quais outras coisas podem refletir essa personalidade de cada um deles ou a aparência deles, né? E aí provavelmente eles vão citar os livros que eles leram, né? Porque os livros eles se tornam livros espelhos para esses alunos, porque a ideia é de que a literatura ela reflete, né, esses alunos, ela reflete as personalidades, a aparência deles. Então, a ideia é de que eles vejam na literatura um reflexo deles mesmos. E aí, né, o professor vai instigar a curiosidade deles pelos novos livros que eles vão pesquisar juntos, né, que o professor vai propor, né, porque aí o professor, a partir dessa atividade do espelho e de todas as outras etapas anteriores, ele vai procurar livros que sejam reflexos para esses alunos, livros que sejam espelhos para esses alunos, para instigar a curiosidade deles por algo novo, né, por um livro novo. E aí eles vão formar grupos e vão ler sobre esses livros e discutir sobre eles. E é isso. O currículo por atividades, ele tem essas etapas, né, bem definidas ali. O método recepcional tem as etapas bem definidas e para ajudar a esclarecer melhor quais vão ser os objetivos que precisam ser atingidos. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Maísa. Agora eu vou falar sobre currículo por disciplinas. O tema escolhido foi Poesia Lírica Amorosa, tendo como objetivo proporcionar aos alunos experiências da leitura de poemas líricos de diferentes períodos literários, explorando a relação som-sentido. Desta forma, são utilizados alguns procedimentos didáticos para alcançar tais objetivos. O primeiro é a determinação do horizonte de expectativas. Nesse procedimento, o professor apresenta em sala de aula leituras e conversas que falam sobre relações amorosas. Além disso, ele também conta que, em sua época, as relações amorosas circulavam às escondidas através de questionários secretos. Para que os alunos consigam entender e visualizar com mais clareza, é apresentado a eles um exemplar desse questionário. E, em seguida, o professor dá a ideia de elaborar em sala de aula um semelhante ao de sua época. Em seguida, o professor elabora as questões que serão respondidas anonimamente pelos alunos. Depois que todos respondem as perguntas, ele dá as respostas para que eles pudessem discutir, e dessa forma, foi possível definir os temas que mais provocaram envolvimento entre eles. O segundo procedimento didático, titulado como Atendimento do Horizonte de Expectativas, vai trazer aos alunos os interesses amorosos mais comentados no procedimento anterior. O tema sugerido é fugacidade do amor, a beleza do ser amado, o temor da traição, a sensualidade e o desejo de sinceridade. Sendo assim, o professor apresenta na sala de aula um disco de Vinícius de Moraes e coloca para tocar, pedindo que os alunos anotem as letras das canções que mais os agradam.
Na aula seguinte, o professor leva alguns poemas para serem comparados com as letras escolhidas pelos alunos. Eles devem expor as diferentes sensações que despertam os textos escritos e musicalizados. Essa exposição de ideias e sentimentos é feita de forma coletiva, e todos terão a oportunidade de falar. O terceiro procedimento utilizado pelo professor é a ruptura do horizonte de expectativas. O professor analisa os resultados alcançados e, a partir dele, sugere leituras de poemas de autores mais antigos que tratam sobre amor. Entre os poetas mais antigos, os alunos escolhem um para serem trabalhado em sala de aula. É dado um exemplo caso o escolhido fosse Cruz e Souza. Os alunos deveriam providenciar obras amorosas daquele autor através de pesquisas para analisar em aula. Desta forma, o aluno deverá escolher o poema que mais o tocou e buscar descobrir sua sonoridade. Após isso, o próximo passo é tentar encontrar a composição fônica e rítmica dos poemas. O professor pede para que cada aluno crie o seu poema utilizando os recursos sonoros aprendidos. Quando todos criam seus poemas, eles são circulados pela sala e os colegas anotam as frases que mais chamaram a atenção. Em seguida, cada um pega seu poema de volta e compara com o original usado de base, de Cruz e Souza, fazendo anotações e o entregando ao professor. O próximo procedimento é dado como questionamento do horizonte de expectativas. A turma é dividida em grupos e é pedido para que eles escolham um elemento sonoro ou rítmico dentre os já estudados em aula. Esses elementos podem ser uma rima, metro, acento, aliteração, assonância, anáfora, paralelismo e entre outros. Em seguida, eles selecionam um poema de Vinícius de Moraes e de Cruz Souza e analisam ambos, notando as semelhanças e as diferenças entre eles. Os resultados são apresentados por cada grupo. Após as apresentações, o restante da turma discute e tira dúvidas com os grupos que apresentaram. Essa atividade permitiu que os alunos percebessem os recursos estéticos dos autores. Na aula seguinte, o professor retoma o questionário feito na primeira aula e os autores trabalhados nas aulas anteriores e faz desses temas um debate entre eles. O último procedimento é titulado como ampliação do horizonte de expectativas. O professor propõe aos alunos uma leitura de Camões, para dessa forma ampliar e abranger as definições de amor. Dessa forma, eles pesquisam a obra e selecionam os poemas que mais lhes chamaram a atenção. Após a escolha dos poemas, os alunos se dividem em grupos para fazer a gravação desses poemas com fundo sonoro, utilizando recursos como os marcadores de tempo e ritmo, como, por exemplo, copos de vidro, bater palmas, etc. Após a gravação, os alunos se reúnem para ouvir os resultados e o poema que receber maior número de opiniões a favor dará continuidade ao método. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.